boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Erison e vamos fazer o resumo do game Borderlands 2. Lembrando a todos que isto é apenas um resumo, uma opinião minha, que não é uma análise. Então, fiquem ligados para a leitura do que vai ser dito aqui. E essa leitura será um pouquinho diferente, pois eu vou destacar alguns pontos da história de Borderlands 2. Então, ouçamos atentamente a leitura. Eu já comi um lanche os anos passados, mas agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Borderlands 2 é um jogo eletrônico de ficção científica e tiro em primeira pessoa com aspectos de RPG. Desenvolvido pela Gearbox Software, que desenvolveu o primeiro jogo da série, Borderlands, e publicado pela 2K Games para as plataformas Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360, PS Vita e Nvidia Shield TV. Jogabilidade. Borderlands 2 é a sequência do aclamado título da Gearbox lançado em 2009. Desta vez, os jogadores poderão desbravar o mundo de Pandora com muito mais respostas, pois os acontecimentos das missões e do próprio enredo estão diretamente ligados àquele universo, criando um contexto muito maior e mais coeso. Além disso, o novo capítulo melhora vários aspectos de seu antecessor, como a inteligência artificial dos inimigos e a física dos veículos. A árvore de evolução de habilidades também foi reformulada, deixando o progresso mais claro. Embora os personagens do game anterior estejam presentes, o desenvolvimento da trama se foca em outros 4 heróis. Salvador, um Berserker ou Gunserker, barrigudo, capaz de equipar 2 armas ao mesmo tempo. Maya, a Siren, uma das únicas Sirens restantes. Tem poderes mágicos e elementais. Zero, um ninja. Pode ficar invisível e é ótimo com armas a longa distância. E Axton, o comando, ou comandante em tradução livre, que possui uma torreta que ele pode lançar e ela irá o ajudar em combate. O jogo possui partes mais tristes e sérias, mas no geral assume um caráter engraçado com personagens fazendo piadas sobre tudo. Nomes e apresentações engraçadas de chefes, além de gráficos cartoonizados e inimigos cômicos. Vamos falar agora das localidades. Esta é uma lista de todos os locais que o jogador pode passar durante toda uma jogatina normal. Windshare Waste, região ártica. Southern Shelf and Bay, região ártica. Three Horns, Divided and Valley, região urbana e montanhosa. Sanctuary, região urbana. Frostburn Canyon, região ártica. The Dust, região de deserto. Tundra Express, região ártica. The Frigid, região ártica. The Highland and Outwest, região montanhosa. Caustic Caverns,
cavernas de ácido. Wildlife Exploitation Preserve, região montanhosa, complexo de pesquisa da Hyperion. Lynchwood, região de deserto. Thousand Cuts, região montanhosa. Opportunity, região urbana. Iridian Bright, região de ferrugem. Thorntooth Cauldron, região de deserto. Arid Nexus. Boneyard and Badlands, região de ferrugem, deserto. Fabricantes de armas, modificadores de granada e escudos. Vamos falar agora das empresas que fabricam todos esses aparatos. A Bandit. Neste jogo, os próprios bandidos fazem suas armas. Elas costumam ter uma grande capacidade de munição, mas status ruins. O nome das armas geralmente contém erros léxicos ou gírias. Bandidos não produzem rifles de precisão. Down. As armas da Down focam em estabilidade, precisão e tiros em rajadas enquanto mira. Elas também possuem uma pintura de camuflagem e um design tático. A Down não produz lança-foguetes ou escopetas. Hyperion. As armas da Hyperion costumam ter grande precisão. Com um estilo sci-fi, costumam ter linhas brilhando na cor do elemento da arma e riscos, no sentido de arranhados. Ao contrário das outras armas do jogo, as Hyperion ganham mais precisão por quanto mais tempo o gatilho for pressionado. A Hyperion não produz rifles de assalto e lança-foguetes. Jacobs. Esta marca tem uma tradição de fazer armas não elementais, com algumas raras exceções. Com alto coice e pequena capacidade de munição, estas armas eram ruins no lançamento do jogo, mas foram melhoradas em atualizações, ganhando bônus de dano para balancear com o alto coice e pouca munição. A Jacobs não produz lança-foguetes, submetralhadoras e modificadores de granada. A Jacobs também só produz um único escudo. Rifles de assalto, escopetas e pistolas desta marca atiram na mesma velocidade do pressionar do gatilho. Não há limite para a taxa de tiro, enquanto os rifles de precisão requerem uma certa espera entre um tiro e outro. Maliwan. As armas da Maliwan normalmente são lentas, mas compensam no dano elemental. Todas as armas da Maliwan são elementais. Elas têm design bastante lustroso e futurístico, com cantos arredondados, cores claras e algumas luzes. Tediore. As armas da Tediore, ao invés de serem recarregadas, são jogadas longe e uma nova é reconstruída digitalmente na sua mão, já totalmente recarregada. A arma jogada longe explode, e a força da explosão é calculada pela quantidade de balas restante na arma jogada. Não possuem cores específicas, mas costumam ser quadradas. A Tediore não produz rifles de assalto e rifles de precisão. Torgue.
com um dono fascinado por explosões, todos os tiros de armas Torgue são explosivos. Porém, os tiros são lentos e possuem pouca capacidade de munição. Costumam ter detalhes ou serem todas xadrez. A Torgue não produz submetralhadoras e rifles de precisão. Vladov. A marca Vladov tem uma tradição de fazer armas que atirem extremamente rápido. São a única fabricante de armas no jogo que produzem miniguns. Usam dos mais diversos materiais, de madeira até metais. A Vladov não produz escopetas ou submetralhadoras. Anshin só produz escudos. Seus escudos têm as características de aumentarem a sua vida e te darem resistência elemental baseado no último dano elemental levado. Pangolin só produz escudos. Seus escudos têm as características de terem muita capacidade, mas diminuírem a sua vida. Eridian, derivados de uma raça alien antiga presente no jogo. Só produz relíquias no Borderlands 2. Infinidade de armas. Borderlands 2 possui um sistema que faz cada parte da arma, como mira, gatilho, etc., ter variações e ser randômica, o que deixa o jogo com uma quantidade quase infinita de armas e a chance de duas pessoas terem a mesma arma mínima. Raridade dos equipamentos. A raridade dos equipamentos nesse jogo é marcada por cores, sendo elas branca. As armas brancas são as mais comuns de se achar e, consequentemente, seus status são inferiores. Verde. São armas um pouco melhores em comparação às brancas e são pouco mais raras. Azul. Tem status muito superiores às verdes. Nessa raridade, já é possível se encontrar armas únicas. Única. Raridade única não é muito bem uma raridade, mas as armas que possuem raridade única são recompensas de uma side quest. Elas possuem um efeito único que se destaca na arma. Roxa. As armas roxas são armas muito melhor do que todas as outras armas, porque possuem os status muito altos, mas são muito difíceis de se conseguir. Lendária. As armas lendárias são armas que, em sua maioria, podem cair de um chefe específico ou de qualquer fonte de itens como baús, armários, caixas e etc. Elas possuem o status muito elevados e efeitos únicos, porém são muito mais difíceis de se conseguir. ETEC é um resquício das armas de Eridium do Borderlands 1. São basicamente um status que modifica o tiro da arma, fazendo com que a arma não possa causar dano crítico e seus tiros possuam baixa velocidade. Possuem os mais diversos efeitos, como tiros que ricocheteiam em paredes, tiros que perseguem o inimigo e etc. Ocorre com os mais diversos tipos de armas. Safira.
são armas que só são disponíveis para quem tem as DLCs de campanha, que são Captain Scarlet and Her Pirates Booty, Sir Hemlock Big Game Hunt, Teen Tina's Assault on Dragon Keep, Mr. Torgue's Campaign of Carnage. Cada DLC inclui diferentes armas. Elas podem ser obtidas através de um vendedor específico ou podem ser conseguidas como recompensa por matar um Seraph Guardian. Perolada. Esse tipo de arma é extremamente rara. Armas dessa raridade são divididas em duas gerações. A primeira veio com o jogo base e podem ser obtidas em qualquer fonte de loot. Porém, são obtidas facilmente de loot midgets. A segunda geração só pode ser obtida após o nível 61, sendo obtidas através de inimigos Chumby e Tubby, Spider Ants, Skags, Stalkers, etc. Você só pode deixar cair armas nessa raridade no modo Ultimate Vault Hunter Mode, que é liberado apenas com a DLC de aumento de níveis. Granadas. Em Borderlands, há um item chamado Grenade Mode. Este item irá modificar como as suas granadas são. Para diferenciar e especificar como a sua granada será, estes itens possuem prefixos que especificam certas informações sobre como as suas granadas serão. Cada Grenade Mode pode ter até 2 prefixos e um elemento. Prefixos que especificam a explosão das granadas. Grenade. Granadas normais. Você joga ela explode em tempo determinado no item. Merv. Torgue bandidos. Após a explosão da granada inicial, surgem mini granadas. Quantidade especificada no item, que se distanciam um pouco da área da explosão inicial e causam o mesmo dano da primeira granada. Bouncing Betty. Down e bandidos. Após a explosão inicial, surge um equipamento militar que fica disparando balas para os lados por alguns segundos. Área de efeito. Vladof. O prefixo muda baseado no dano de qual elemento a granada causa. Mas o que a granada faz é deixar uma área ao redor da explosão que, quando o inimigo passar por lá, levará dano. Os prefixos para cada tipo de elemento são Corrosive Cloud. Este é o prefixo para dano corrosivo. Tesla. Este é o prefixo para dano de choque. Fire Burst. Este é o prefixo para dano de fogo. Singularity. Hyperion. Antes de explodir, estas granadas atraem inimigos até elas. Transfusion. Maliwan. Todo dano feito por uma granada deste tipo é convertido em HP. Elas também se dividem em mini granadas. Prefixos que especificam como a granada busca por inimigos. Lobet. Normal. Ela vai na direção que você a lança. Stick. Ela irá grudar em seu alvo. Longbow. Ela teleporta até o alvo.
Homing. A granada voa e à procura do alvo. Rubberized. Ela pula e procura de um alvo. Escudos. Assim como as granadas, em Borderlands 2, os escudos possuem prefixos que especificam como eles funcionam. Estes são todos os prefixos. Adaptive Engine. Aumenta sua vida e te dá resistência elemental baseado no último dano elemental levado. Right. Bandit. Quando o escudo acabar, você recebe dano corpo a corpo adicional. Booster. Down. Há uma chance do escudo deixar um booster no chão que irá recarregá-lo. Amplify. Hyperion. Quando seu escudo está cheio, ele te dá um bônus de dano no seu próximo tiro ao custo de drenar uma parte do escudo. Elemental Spike. Maliwan. Quando algum inimigo realizar um ataque corpo a corpo em você, ele poderá levar dano elemental. Elemental Nova. Maliwan. Quando o inimigo realizar um ataque corpo a corpo em você, ocorrerá uma explosão elemental. Turtle. Pangolim. Capacidade dramaticamente melhorada, porém, reduz a sua vida. Explosive Spike. Torque. Quando algum inimigo realizar um ataque corpo a corpo em você, ele poderá levar dano explosivo. Explosive Nova. Torque. Quando o inimigo realizar um ataque corpo a corpo em você, ocorrerá uma explosão. Absorb. Vladof. Há uma chance de que, quando você levar dano, este dano será negado e o tipo de munição do dano que você teria levado é adicionado ao seu inventário. Vamos falar agora sobre personagens. Classes de personagens. Borderlands 2 inicialmente possui 4 classes de personagens. Axton, Comando, é o mais equilibrado. Sua habilidade especial é uma torreta. É ótimo para jogadores iniciantes. Maya, Siren, é uma das 6 Sirens existentes no universo. Sua habilidade especial é o Phase Lock, que prende o inimigo em outra dimensão e deixa ele preso no ar. Salvador, Gunzerker, é o tanque. Sua habilidade especial é o Gunzerking, que permite que ele equipe 2 armas ao mesmo tempo. Zero, Assassin, é o assassino da equipe. Nossa. Pode focar tanto em dano corpo a corpo, como dano de rifle de precisão. Mas não se limitando apenas a isso. Sua habilidade especial é chamada Deception, que permite que ele faça um clone e fique invisível por uma curta quantidade de tempo. Todas as habilidades especiais podem ser modificadas ao gosto do jogador. Axton pode colocar 2 torretas. O clone do Zero pode explodir. O Phase Luck da Maya pode dar dano elemental. O Gunzerking do Salvador pode aumentar sua vida, etc. Classes de personagens de DLC. Gage Necromancer, DLC lançada em 9 de outubro de 2012. Ela pode invocar o seu robô Death Trap. Krieg Psycho,
DLC lançada em 14 de maio de 2013. Ele é um Psycho. Sua habilidade especial é o Buzz X Rampage, onde ele ataca e lança um machado de Psycho. Classes de veículos: Bandit Technical, Light Runner, Runner, Buzzard, Caravan. Veículos exclusivos de DLC: Sand Skiff, Captain Scarlet and Her Pirate's Boat, Bike, Mr. Torgue's Campaign of Carnage, Fun Boat, Sir Hammerlock's Big Game Hunt. Estes veículos são usados somente por NPCs e o jogador não pode pilotá-los. Alguns veículos descritos aqui, tal como o Buzzard, a Caravan e a Bike, são veículos que só é pilotado por bots, não pelo próprio jogador. Características extras. Desenvolvimento. Estas são algumas características extras que o jogo apresenta. Customização de personagem. Novas roupas e cabeças são desbloqueadas ao longo do jogo, como drops de chefes ou como recompensas de missões. E-Tech. É um resquício das armas de Iridium do Borderlands 1. São basicamente um status que modifica o tiro da arma. Ocorre com os mais diversos tipos de armas. Badass Rank. Completar alguns desafios irá te dar Badass Rank. Quanto mais difícil ou maior o nível do desafio, mais Badass Rank ele irá te dar. Juntando Badass Rank suficiente, você ganhará um Badass Token, que pode ser usado em melhorias para o seu personagem, como aumento de vida ou diminuição da velocidade de recarregamento. Porém, essa melhoria é bem pequena. Objetivos opcionais. Em Borderlands 2 existem objetivos opcionais, como manter um aliado com mais de 50% da vida, que não são necessários para o completar da missão. As recompensas estão no texto informativo da missão. Balanceamento elemental. Ao contrário do primeiro jogo da série, neste jogo, cada inimigo pode ser resistente a um elemento, enquanto é fraco a outro. Os inimigos levam consideravelmente menos dano quando atingidos com uma arma de um elemento ao qual eles têm resistência. Missões com escolha. Algumas missões agora possuem escolhas, como entregar o item que você pegou em uma missão para uma pessoa ou para outra. Isto muda a recompensa da missão. Interface de troca. Agora, o jogo possui uma interface de troca, que permite os jogadores de comprarem, venderem e trocarem itens entre si. Além disso, eles podem apostar itens em um duelo. Armadilhas. Neste jogo, alguns baús com recompensas podem conter armadilhas dentro deles, desde granadas até inimigos vivos. One Point Wonders. São algumas habilidades que podem mudar seu jogo e te ajudar muito. Elas recebem esse nome pois você só precisa de um ponto para investir nelas. Iridium. Uma espécie de nova moeda de troca
que é mais difícil de conseguir e pode ser usada no mercado negro. DLCs. DLCs principais. Borderlands 2 possui 7 DLCs principais. A primeira, Borderlands 2 Psycho Pack, adiciona uma nova classe de personagem chamada Psycho. Borderlands 2 Necromancer Pack, adiciona uma nova classe de personagem chamada Necromancer. Borderlands 2 Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 1 and 2. Cada uma dessas DLCs aumenta o limite de níveis do jogo em 11 níveis. Tiny Tina's Assault on Dragon Keep adiciona uma nova série de missões que expandem a história da personagem que já existe no jogo base, Tiny Tina. Sir Hemlock's Big Game Hunt adiciona uma nova série de missões que são sobre a procura da grande caçada no continente de Aegros, do personagem já existente no jogo base Sir Hemlock. Mr. Torgue's Campaign of Carnage. Nesta DLC, você conhece o dono da fabricante de armas Torgue e participa de seu campeonato para ver quem é mais B10 e abrir um vault. Captain Scarlet and Her Pirates Booty. Nesta DLC, você vai atrás do tesouro perdido das areias do Capitão Blade. Resumo. A série Borderlands em si, não só me referindo ao Borderlands 2, conforme descrito aqui, é uma série muito gostosa de ser jogada, pois tem um combate muito bom, o gráfico é excelente, tudo bem, é cartoonizado, nem todo mundo gosta, mas o gráfico é excelente, a luta contra os inimigos é fora de série, o barulho das armas, o carregamento, as granadas, os escudos, tudo é excepcional. Tudo bem, tem bugs, tem um outro erro, a história é legal. É um jogo que, se você puder, eu recomendo você ter, porque realmente é um jogo muito bom. E aqui, quem falou com vocês é Erison. Valeu, falou e fui. Muito obrigado, meus queridos e minhas queridas.